Olá pessoal, tudo bom? Bem-vindo ao canal Investigação e Lei TV. Meu nome é Sandra Di, sou advogada e ativista contra o tráfico humano nos Estados Unidos. Toda terça e sexta trazendo casos aqui de crimes solucionados, crimes sem solução e também de alguns desaparecimentos misteriosos. Esse caso ocorreu em uma cidade chamada Krugersdorp, na África do Sul, onde a vida de 11 pessoas foram transformadas para sempre entre 2012 e 2016. Em 2012, uma mulher chamada Cecília Stein, ela juntou-se a um grupo religioso chamado Vencedores por Meio de Cristo. Ela foi até esse grupo dizendo que precisava desesperadamente de libertação do satanismo. Mas vamos conhecer um pouquinho quem era essa pessoa. A Cecília, quando ela tinha 14 anos, ela na verdade foi expulsa da escola por brigar com outro aluno e ela os ameaçou dizendo que ela estava envolvida com o satanismo e ela ia amaldiçoá-los. E esse foi o começo de uma longa lista para intimidar as pessoas. Ela acabou se casando muito jovem e logo se separou. E em 2003 ela se casou novamente com um policial chamado Andreas e eles tiveram um filho. Aos 26 anos, a Cecília estava esperando um bebê e ela foi procurar a assistência de uma pessoa chamada Ria Grunwald. Ria, ela tinha 52 anos, mãe de 3 filhos. Na época, ela também trabalhava como consultora financeira e ela realmente adorava trabalhar na igreja. Ela se tornou uma espécie de educadora. E ela entrou nisso pela primeira vez quando ela foi convidada por um amigo. E naquele dia, ela gostou da igreja e ela decidiu ficar, ela converteu-se ao cristianismo. Então esse era o caminho que ela, vamos dizer, trilhava, que ela queria ensinar as pessoas como encontrar a Deus. Muitas pessoas vieram até ela e eventualmente um dos seus amigos a procurou e disse a ela que ela tinha uma oportunidade de talvez começar uma igreja. Eles queriam ter algo exclusivamente focado na conversão de novos membros. E assim nasceu a própria igreja dela, que foi chamada de Vencedores através de Cristo. Foi um sucesso dentro da comunidade. Uma amiga dela, que conhecia a Cecília, perguntou a Ria se ela podia ajudar a Cecília. Ela disse que essa mulher a conhecia, morava num apartamento próximo dela e disse que ela havia fugido da igreja satânica em 2006 e ela precisava de ajuda. Mas o motivo da urgência, segundo ela, é que dentro da igreja satânica, a Cecília contou para esta mulher que tinha um grupo, né, e que tinha uma bruxa lá dentro, e ela ouviu dizer que essas bruxas estavam sacrificando os próprios filhos, e ela queria salvar estas crianças. A Ria disse, não podemos simplesmente pegar os filhos de alguém com base nessas palavras. Mas ela se ofereceu para usar as conexões no departamento da polícia, mas quando ela foi conversar com a Cecília, ela ofereceu isso a Cecília disse, não quero envolvimento da polícia. Ela era casada com um policial. Ela disse que tinha muita dificuldade em confiar nas pessoas e que toda a família dela fazia parte do ocultismo e que desde que ela os deixou, eles estavam tentando tirar a vida dela e ela estava realmente com muito medo. Ela disse que o pai dela era um sumo sacerdote dentro da igreja satânica e que a mãe dela, que a criou, que não era mãe biológica, também pertencia a esse grupo de satanismo. Segundo ela, essa mulher também era uma bruxa. E ela se dizia que ela tinha uma linhagem satânica e que todos eles se uniram e queriam eliminá-la. Ela disse que havia se convertido recentemente ao cristianismo, mas ela queria seguir um grupo, né, de evangélicos e tal. E ela disse que, embora os seus poderes estivessem enfraquecidos, ela ainda tinha a capacidade de ser vampiro, de tornar-se um lobisomem. Ela também tinha a capacidade de teletransportar-se. Ela estava aqui e no próximo minuto, puf, ela estava lá no outro lado. E que ela também tinha a habilidade de fazer desaparecer-se na frente das pessoas. E que às vezes ela poderia transformar a aparência dela na frente de uma outra pessoa. A Ria se sentiu mal pela Cecília e com medo pela vida dela. Obviamente que ela não acreditou nessas coisas, mas ela achava que tudo isso
seria advindo do satanismo e tal, e ela achou que seria uma responsabilidade dela ajudá-la. Então ela começou a passar muito tempo com a Cecília, e isso só se intensificou depois que um dia ela chegou, depois de estar ausente por algumas horas, e a Cecília disse que quando ela voltou, a Cecília estava cheia de vergões nas costas, e ela disse que enquanto a Cecília estava fora, o pai dela foi até a casa dela e a puniu, porque sabia que ela estava se comunicando com o inimigo, com os cristãos. A Cecília disse que seu pai havia colocado essa maldição em um parâmetro do prédio e do bairro dela, e que se ela saísse fora daquele limite, ela simplesmente cairia sem vida. Então todo mundo teria que ir até a casa dela. Claro, a Rhea não podia ficar 24 horas grudada na mulher. Então a Rhea perguntou a uma das amigas delas, Candace, se ela poderia ajudar a Cecília, já que a Cecília não deveria ficar sozinha. E a Cecília e a Candace se deram muito bem rapidamente, elas começaram a se relacionar com traumas de infância, se tornaram inseparáveis, o que acabou levando-as até ter um relacionamento secreto. O grupo religioso da Rhea estava crescendo e ela começou a recrutar alguns daqueles seguidores próximos dela para também vir ajudar a cuidar da Cecília. Ela considerava a Cecília um caso muito especial, né? Portanto, o pessoal só ia na casa dela quando o marido da Cecília estava de plantão à noite. Então o grupo ia lá para orar. Mas todas as vezes, por volta de meia-noite, vinha um ataque, vamos dizer assim, sobre a Cecília, e ela começava a gritar, sacudir seu corpo, ficava toda distorcida e dizia que os demônios que estavam tentando atacá-la. E isso foi muito assustador por todos, porque muitos deles nunca tinham visto nada disso acontecer. E eis que então ela começou até a tossir sangue. Então ninguém queria deixá-la sozinha. A Candace sentiu que era sua responsabilidade ficar próximo dela, desde que ela estava se apaixonando por ela. Então, ela financiou todos os cuidados médicos da Cecília. Ela deu $2.000 americanos, mas em vez da Cecília melhorar, ela piorou. E esses valores arrecadados todos os meses chegou ao ponto em que a Candace estava dando a Cecília cerca de $7.000 americanos. E ela fez isso por 3 anos. A Cecília disse ao grupo que ela podia levitar, né, ler pensamentos, tal, andar sobre as águas, e também podia desligar aparelhos elétricos. Rhea começou a achar que tudo aquilo era possessão demoníaca, né? A Rhea não passava tanto tempo com a Cecília. Então, ela tinha uma amiga chamada Marinda Stein, e eles formaram um grupo muito rápido de amizade. A Marinda tem um filho chamado Lerus e uma filha chamada Marcel Stein. Em janeiro de 2010, um casal chamado Zach e Michaela Valentini conheceram o grupo. O casal, eles eram bem-sucedidos financeiramente. A Michaela era agente de viagem e ela conheceu o marido dela, o Zach, em 2009, quando ele estava estudando numa universidade chamada Bible University. E o objetivo dela era tornar-se pastora. Aqui entra na história mais uma outra mulher que foi apresentada ao grupo. Ela tinha 31 anos e se chamava Natasha Berger. Ela foi convidada por uma de suas amigas para se juntar ao grupo. E ela levou uma outra amiga chamada Amber. A Amber estava se divorciando, então a Natasha era o conforto dela. Após o primeiro encontro, as duas gostaram e rapidamente se tornaram grandes amigas da Rhea e da Cecília. Com tudo isso indo tão bem no grupo de oração da Rhea, a Rhea decidiu que era o momento dela expandir o grupo, onde ela daria aulas religiosas. A primeira parte seria focada em conhecer seu inimigo e a segunda parte seria como conhecer a Deus. Então a Rhea procurou um mentor espiritual para ajudá-la e o nome dele era o pastor Reginald, ou Reggie. Ele era um pastor aposentado, um amigo muito próximo da Rhea. Então ela achou que seria perfeito para tê-lo, né, como uma fonte, vamos dizer assim, de material e informação para o novo curso. A Candace começou a ver as coisas que estavam levantando algumas bandeiras vermelhas, digamos assim, com esses ataques que a Cecília estava nas sessões de oração, onde ela tossia sangue.
A Candace um dia viu a Cecília tirar sangue do seu próprio braço, às escondidas, tá? E usando uma luva de látex, ela colocou o sangue na boca. E então, sempre que esses ataques aconteciam, parece que a Cecília estava torcendo sangue, ou seja, era tudo falso da parte da Cecília. Ela quebrava com os dentes o saquinho. Agora, eu não encontrei nenhuma informação se a Candace levou isso ao conhecimento de alguém. Eu creio que não, porque todo mundo continuou lá. Então, em maio de 2010, ela decidiu, quer saber de uma coisa? Eu não quero contato com essa mulher, eu tô fora. E a Candace retirou-se do grupo. A Cecília começou a afastar-se muito da igreja onde ela estava. E ela começou a se afastar e começou a convencer as pessoas que os líderes da igreja eram do mal. E ela fundaria a sua própria igreja, chamada Eleitos por Deus. Os membros leais eram Marinda e seus filhos, Larouet e Marcel, o casal Zack e Michaela e sua amiga Amber. A Marinda até cortou seu ex-marido de ver os filhos, porque ela acreditava que ele era do mal. E ela queria que seus filhos se concentrassem em ser tão dedicados ao grupo da Cecília como ela era. Então, todos os membros do grupo tinham que ter o nome, é isso mesmo, o nome da seita tatuada neles. Eu denomino isso seita e chego lá. Exceto a Amber. A Amber, ela se sentiu como se estivesse um pouco assim do lado de fora, porque ela não era parente de ninguém. Ela eventualmente conheceu um homem chamado James, que era um membro do grupo da Rhea, mas ele foi então para o grupo da Cecília. Ali, então, passaram a ter dois grupos, né? O Zack, como eu falei antes, ele era corretor. Acontece que ele estava dando todo o dinheiro dele para um suposto orfanato que a Cecília disse que ela ajudava. Ela disse que as crianças do orfanato eram crianças que ela resgatava, que essas crianças iam ser usadas em sacrifício humano. Tudo começou com uma invenção. Mas a Cecília começou a ficar com ciúmes do grupo religioso da Rhea. E ela convenceu ao grupo que a saúde dela estava afetada por causa do grupo da Rhea, que aí ela passou a denominar um grupo do mal. A Cecília se fazia de doente, tá? Mas ela não tinha doença alguma. Então a Cecília começou a instigar nas pessoas que eles precisavam fazer alguma coisa para parar o grupo da Rhea, porque o grupo da Rhea estava fazendo-a ficar doente. Com o passar do tempo, o grupo da Rhea ganhou mais seguidores e a Cecília passou a ter grande ressentimento por ela e disse que o grupo tinha que fazer alguma coisa com os membros do grupo da Rhea. A Cecília estava tentando quebrar a amizade entre a Natasha e a Rhea. A Cecília disse ao seu grupo basicamente que a Natasha estava eliminando crianças em massa. O grupo, então, sem hesitação, concordou e foram para a casa da Natasha para eliminá-la. A Natasha tinha 33 anos. Então, ficou decidido que a Marinda, a filha dela, que era menor de idade, a Marcel, o casal Zack e a Michaela iriam lá para isso. Mas o plano não deu certo por alguns contratempos e eles voltaram para a casa da Cecília para se reagruparem. E a Cecília ficou muito brava, né? Aí a Cecília lembrou que a Natasha era muito próxima da vizinha dela. Então, ela surgiu com o segundo plano. Ela disse, olha, vocês vão na casa da vizinha, o nome dela é Joyce Bozier, ela tinha 63 anos na época dos fatos. Cheguem até lá e digam que vocês vão fazer uma surpresa de aniversário para a Natasha, se poderiam se esconder no apartamento dela. Então lá foi o grupo, em 26 de julho de 2012. Saca, Michaela, foram tudo lá para a vizinha da Natasha com uma caixa embrulhada com, segundo eles, com um presente de aniversário. E eles foram lá na vizinha e disseram, olha, nós queríamos surpreender a Natasha com um bolo de aniversário. Será que a gente podia ficar escondido aqui para quando ela chegar, a gente cantar parabéns e ela não ver que a gente está aqui? Ai, a vizinha achou a coisa mais fofa, falou, lógico, entra, pode entrar aqui e tal. E eis que ao entrar, o grupo colocou uma arma na Joyce e disse para ela, manda uma mensagem para a Natasha, dizendo, vem aqui com urgência. Como a Natasha se dava super bem com a vizinha, ela recebeu aquela mensagem, vem aqui com urgência, a Natasha foi. Quando a Natasha chegou lá, o grupo eliminou a Natasha e a vizinha. A Cecília decidiu em 9 de agosto de 2012 que deveriam também eliminar o pastor Reginald. O nome dele era Reginald Bendixen.
O grupo precisava de dinheiro e disse que o pastor com certeza deveria ter algum dinheiro. Então o Zack deu um telefonema para o Reginaldo e disse que queria marcar uma consulta para aconselhamento espiritual. E o Reginaldo concordou em se encontrar com ele às 3 da tarde, uma segunda-feira. Então o Zack, a Marinda e a filha dela, Marcel, já estavam no bairro esperando com um machado e facas. E o Zack e a Marinda, disfarçados de policiais, chegaram ao condomínio fechado do pastor, telefonaram lá, usaram um telefone descartável, tá? E disseram que eles eram detetives e eles estavam esperando por ele no portão de fora, porque eles tinham algumas perguntas para fazer sobre o que ocorreu com a Natasha e com a vizinha, porque nisso todo mundo já sabia que elas haviam perdido a vida, né? Então, quando o pastor Reginaldo apareceu, o Zack o nocauteou com o cabo do machado. E o Zack e a Marinda atacaram o pastor bem na frente dos filhos dela. E para vocês terem ideia, o LaRue, ele tinha 14 anos quando tudo isso começou. E a filha dela tinha 16, então eles eram adolescentes ainda. Mas o pastor não tinha dinheiro algum. Voltaram, a Cecília ficou irada. O Zack e a Michaela estavam com vontade de ir embora do grupo, pois eles não conseguiam entender como é que eles chegaram àquele ponto. Sabe, assim, tipo, o que eu estou fazendo no meio disso tudo? A Cecília, percebendo que algo estava errado com o Zack, ela puxou o Zack e disse, olha, você não pode confiar na Michaela, a esposa dele. Porque sabe de uma coisa? Ela vai às autoridades dizer o que nós fizemos. E todos nós aqui do grupo, especialmente você, vamos todos para a cadeia. Só tem um jeito. Tem que eliminar a Michaela. E em 4 de outubro de 2012, a Marinda ficou decidido que ela seria responsável por tirar a vida da Michaela. E o Zack, sabendo de tudo, o que ele fez? Ele ficou no trabalho, né, para ganhar, para ter um álibi, né, onde que ele estava no local do trabalho e não ser suspeito. O Zack colocou soníferos no café da Michaela para ela dormir e quando ela estava indo para o trabalho, deixou a porta destrancada, a Marinda e a filha Marcel entraram na casa e tiraram a vida dela. A Marcel fez uma aplicação para entrar em uma universidade em Pretória para estudar medicina, mas ela tinha medo de contar para a mãe dela, já que a Marinda disse que se um dia ela quisesse estudar, ela teria que estudar online. Mas, claro, medicina não podia ser estudada online. E no dia que ela contou a Marinda que ela iria para a universidade, a Marinda deu um show dizendo que a eliminaria como mandou fazer com a esposa do Zack. A Marinda, por incrível que pareça, ela conseguiu um emprego de professora de inglês. Pois é, para crianças. E ela foi eleita como uma das melhores professoras da escola, muito amada pelos alunos e funcionários. Mas aí a Cecília decidiu que o dinheiro que eles estavam trazendo, aquele pessoal, porque ela pegava o dinheiro de todo mundo, viu? Não era suficiente, então eles precisavam de mais dinheiro para ela dar aos órfãos, porque ela falava para o pessoal que o pessoal do satanismo estava tirando as crianças, né, e oferecendo para sacrifício. Então ela ia lá com o dinheiro dela, ela resgatava aquelas crianças e o povo acreditando, né? Então foi que um dos membros da igreja ali sugeriu que então roubasse o patrão dele, que se chamava Peter Meyer. Essa pessoa trabalhava há 19 anos com o Peter e ele conhecia bem o negócio e os detalhes financeiros. Então o John sabia que o Peter estava no processo de construção de um parque de diversão aquático. Então o John marcou com o Peter uma reunião na casa do Peter, dizendo, olha, a Marinda é uma mulher que eu conheço, uma mulher de negócio, ela está interessada na compra de um parque aquático e de repente seria uma ideia vocês se conhecerem. E no dia 27 de novembro eles combinaram de estarem se encontrando com o Peter e ao chegarem lá, renderam o Peter. A Joan disse que a esposa do Peter, ela disse que não tinha nenhum dinheiro. E eles eliminaram o casal, roubando assim $46. Eles acabaram tirando a vida do casal usando um objeto cortante contra o Peter. E depois ficou sabendo que o Peter partiu deste mundo recitando o Salmo 23. A Cecília estava muito brava quando eles voltaram para casa e não era o que ela estava esperando, $46. Então a Cecília sugeriu outro plano e disse para o Zack torná-la beneficiária de uma apólice de seguro de vida para ela. Mas eles iriam fingir que o Zack perdeu a vida, para ela receber o seguro. E foi aí que eles falaram, bom, tem que eliminar alguém que parece com você, né?
Então eles conheceram um homem de 41 anos chamado Jared Jackson, e ele tinha características semelhantes à do Zack. Então o Zack ligou para o Jared, que ele conhecia, e disse que precisava de uma ajuda para dirigir com ele até algum lugar. Ele pôs um calmante na bebida do Jared, colocaram no carro Mercedes do Zack, que foi dirigido pela Marinda, o encharcaram com gasolina, acenderam um fósforo, então empurraram o carro penhasco abaixo e receberam o seguro de $1.000. Eu até agora não entendo que seguro é esse de vida, né? O John sugeriu que então vamos roubar outra pessoa. Ele disse que tem um homem que tem muito dinheiro. Era o seu consultor fiscal, um homem chamado Glenn McGregor. A Marinda e ele foram no escritório do Glenn e imediatamente a Marinda sacou uma arma e tiraram a vida dele. Ele tinha apenas $600. O grupo, desesperado por mais dinheiro, né? E a Cecília continuando falando que era para resgatar as crianças do satanismo. Eles decidiram que então eles dessa vez iriam eliminar o consultor financeiro da Marinda. Pois é, o próprio consultor financeiro dela, um homem chamado Anthony Silogefield. Em maio de 2016, ela disse que precisava falar com ele e o grupo o rendeu. E eles pegaram o cartão do banco dele. A Marinda deu o sinal para o seu filho Larouet tirar a vida do Anthony e ele assim o fez. Até então era sempre a filha que participava. O Anthony tinha apenas $1.000 americanos também. E eles rapidamente montaram o mesmo plano, dessa vez entraram em contato com um homem chamado Kevin McPine. O Larouet seguiu os mesmos passos que tinha feito com o Anthony. A Marinda o rendeu, disse para o filho dela, vai lá no banco, veja se tem dinheiro, pegamos o dinheiro e quando eles conseguiam sacar o dinheiro da conta, eliminavam a pessoa. O homem tinha $100 na conta dele. A Cecília dizendo claramente que vocês precisam fazer algumas coisas. Essas crianças estão sendo executadas, usadas no satanismo. Nós precisamos de mais dinheiro. Então a Marinda estava folheando o jornal e ela se deparou com uma seção de imóveis e ela disse que corretores de imóveis geralmente têm muito dinheiro. Então a Marinda ligou para um corretor e disse que queria listar a propriedade dela para venda. Então uma mulher chamada Hanley Lategan, de 52 anos, chegou na casa achando que era uma cliente que queria colocar à venda a casa e precisava dos serviços dela. Assim que a Marinda fechou a porta, ela sacou uma arma e disse para ela cooperar totalmente, para dar todas as informações bancárias. E a Marcel, a filha dela, e o John foram ao banco. Mas dessa vez, eles não foram tão cautelosos, pois o John parou o carro bem na frente de uma câmera. A Marinda instruiu o filho dela fazer com esta mulher o que ele tinha feito com as outras vítimas, mas ele começou a chorar e disse, eu não quero fazer isso. E a mãe dele, com a arma na mão, disse, ou é ela ou é você. Olha isso. Então, o menino fez. Colocaram essa mulher na parte de trás do veículo da Marinda, dirigiram para uma área isolada e foram embora, deixando o corpo no mato. Aí as semelhanças estavam demais, e a polícia falou, nossa, mas 3 pessoas que perderam a vida exatamente igual. Alguém vai no banco, saca o dinheiro e a pessoa perde a vida. Então eles resolveram mover-se um pouco mais e fazer alguma coisa diferente, uma força-tarefa. E aí eles resolveram olhar as imagens das câmeras dos caixas eletrônicos. E um dos policiais reconheceu a Marinda num dos caixas, porque uma das vezes ela foi tirar o dinheiro. Então a polícia prendeu o filho dela primeiro, o Larouet, enquanto ele estava pescando com o pai dela. Aí foi presa a irmã dele. Mas a Marinda, ela foi liberada. Porque foi o seguinte, a Marinda, ela foi até o local com o filho dela naquele dia. O policial, quando ele viu a Marinda, ele viu a Marinda no carro, mas isso não quer dizer que era ela que tinha ido sacar o dinheiro da pessoa. Ele a reconheceu, falou, olha, eu conheço essa mulher, é a Marinda, entendeu? Então, por isso que ela foi colocada, vamos dizer, como suspeita. E aí, só que eles chegaram primeiro e pegaram o menino, porque o menino foi visto com o cartão do banco. Portanto, tiveram que liberar a Marinda, porque no vídeo aparecia o filho dela fazendo isso, mas não ela, né? Então, a Marinda disse ao filho dela
para ele fazer uma confissão completa e assumir a responsabilidade por tudo. E disse a ele que ela conseguiria dinheiro e arrumaria um advogado para libertá-lo. Então, o filho dela, Larouet, confessou tudo e isentou a mãe e a irmã. O Zack foi encontrado, também foi preso. Com o passar do tempo, tinha passado bastante tempo, né? O filho da Marinda viu que aquilo não estava sendo correto. A mãe dele disse que ia conseguir dinheiro, pegar um advogado e ia tirá-lo de lá. E ele estava ali na prisão já há tanto tempo, então ele resolveu contar tudo para a polícia. Ele ficou com raiva. Aí no dia 29 de julho de 2016, ele contou tudo, né? A Marinda e a Cecília foram presas. O John foi o último a ser preso. O John não foi a julgamento, ele se declarou culpado e ele foi condenado apenas a 20 anos. Em 2018, a Marinda se declarou culpada, recebeu 11 sentenças de prisão perpétua, mais 115 anos de prisão, mas ela nunca implicou a Cecília. A Cecília nunca esteve em momento algum quando as pessoas foram eliminadas, mas ela dava ordens. Então, o Zack, a Cecília e a filha da Marinda, todos foram a julgamento juntos e foram todos considerados culpados. O Zack, na época, aos 34 anos, foi condenado a 8 prisões perpétuas, mais 93 anos. A Marcel, na época, aos 21 anos, foi sentenciada a 7 penas de prisão perpétua, mais 144 anos. Ela pegou 15 anos pelos crimes que eram anterior a ela ter 18 anos, né? Mas 7 prisões perpétuas pelos crimes posteriores. A Cecília foi condenada a 7 prisões perpétuas. Apenas o Larouet, ele era adolescente quando tudo começou a acontecer, 14, 16 anos e tal, então acabou sendo feito um acordo ali e ele acabou recebendo uma pena menor de 25 anos. Segundo a Cecília, ela não cometeu os crimes, mas como ela tinha múltiplas personalidades, segundo ela, e a personalidade dela, chamada China, arquitetou tudo. E ela disse que desenvolveu essas múltiplas personalidades, que hoje em dia é chamado como transtorno dissociativo de identidade, TDI, e ela disse que foram desenvolvidas na época do satanismo, onde que ela participava. Gente, eu não acredito nessa história dela, porque tudo na vida dela é uma mentira, que ela estava com uma doença terminal, que ela era vampiro, né, que ela podia se teletransportar, andar nas águas. O que eu vou acreditar numa mulher dessa agora? Eu acho que ela estava querendo era liberar a pele dela, então ela inventou tamanha coisa. E eu fiquei assim em total estado de choque ao ver como que o grupo, pessoas que eram normais, que nunca participaram de crime algum, todos eles profissionais, eles se envolveram com uma mulher dessa, eles acreditaram nas coisas que ela falava. Gente, é uma coisa assim absurda. O marido da Cecília, ele assistiu o julgamento do filho dele, do Larouet, mas ele disse que ele não sabia de forma alguma a respeito dessas coisas que estavam acontecendo dentro da casa dele, porque, segundo ele estava trabalhando à noite, e disso era verdade, as pessoas só chegavam lá à noite, quando ele não estava em casa. Então a Cecília de verdade manipulou todo mundo. Por causa dela, 11 pessoas perderam a vida. Para você ver o quanto é perigoso estas seitas. Todos eles merecem aonde eles estão. Eu não isento a responsabilidade de nenhum deles. Eu tive um pouco assim de, não vou dizer que uma pena, né? Mas a filha dela, por exemplo, quando começou já tinha 17 anos de idade. Então já tinha discernimento da coisa. Já poderia ter fugido, mas escolheu ficar. O Larouet, ele começou a ver tudo isso aos 14 anos, mas começou a fazer isso aos 16 anos. Então, eu creio que foi por isso que a pena dele foi um pouco mais reduzida do que os demais. Eu gostaria de saber o que vocês acham. Vocês conhecem ou já estiveram em algum tipo de seita ou algo parecido, ou conhece alguém que pertence? Deixa aqui nos comentários. Deixe o seu joinha para o YouTube entender que o vídeo é bom e recomendar. E divida esse vídeo com mais pessoas. Eu vejo vocês em breve.